a presença do Senhor Jesus, o amor do Senhor, o nosso Pai, esteja alcançando a sua vida nesta noite. Eu não sei muitas vezes, o que você está passando, eu não sei o que pode estar acontecendo com você, mas nós sabemos que o amor do Senhor é o que nos sustenta, é o que nos dá força para continuarmos. Aqui no livro de Juízes, nós estamos hoje no capítulo 13. Eu não sei se você conhece a história de Sansão. Você se lembra? Mas eu vou relembrar aqui com você. Capítulo 13. Pode abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo. Ou você pode, depois que passar a mensagem, você abrir a sua Bíblia. Então vamos lá. Os israelitas, eles voltaram a fazer o que Deus reprovava. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Nós vemos aqui que uma geração dos israelitas, eles conheciam a Deus, eles serviam a Deus, aí eles não ensinavam os seus filhos, a geração seguinte não agradava a Deus, não fazia aquilo que o Senhor gosta. E isso é um perigo nas nossas vidas. Muitas vezes hoje nós estamos temendo a Deus, buscando a Deus, amando o Senhor, recebendo Jesus como Salvador, mas nós não passamos isso para a geração seguinte. Então daqui 20 anos nós já estaremos velhos e os nossos filhos, daqui 30, 40 anos não estaremos mais aqui. E os nossos filhos, será que eles estarão servindo a Deus? É isso que acontecia com o povo israelita. Versículo 2. Havia um homem chamado Zorá. Versículo 2. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, ele tinha uma mulher que era estéril. Versículo 3. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Naquela época, o Senhor usava, o Senhor sempre que tinha algo muito especial, para levantar um profeta, para levantar um juiz, para levantar alguém usado poderosamente nas suas mãos, o Senhor enviava um anjo. Você lembra quando Maria recebeu um anjo dizendo que ela daria à luz ao Filho de Deus? E da mesma forma, o Senhor enviou um anjo aqui para a mulher de Manoá e disse que ela teria um filho. E versículo 4 diz: todavia tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, nem coma nada impuro. Para que Deus pudesse usar a vida dela e abençoá-la com um filho, ela teria que ter uma mudança de vida, até na própria alimentação dela. Versículo 5. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Deus estava dizendo para aquela mãe, se prepara, porque o filho que virá vai ser usado por mim. E na cabeça dele não passará navalha. O Senhor, ele usa de muitas estratégias e nós temos aprendido com ele isso aqui no Velho Testamento. Então a mulher foi contar tudo ao seu marido. Um homem de Deus veio falar comigo. Era como um anjo de Deus de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde vinha e ele não me disse o seu nome. Mas ele me assegurou: você engravidará e dará à luz um filho. Todavia não beba vinho, nem bebida fermentada e não coma nada impuro, porque o menino será consagrado a Deus desde o nascimento até o dia da sua morte. Muito sério, muito claro, Você veja que as coisas do Senhor, elas são claras, ele fala claramente. Nós podemos entender quando é Deus falando conosco, porque o Senhor não deixa nada na dúvida, ele não deixa nada na insegurança, na inconstância. Nós vemos que quando Deus falou aqui no Velho Testamento, ele dá as diretrizes certas, e é isso que está acontecendo aqui. E no versículo 9, nós vamos ler: Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo de Deus veio novamente. Aquele pai pedia que o anjo viesse
para lhe explicar o que realmente Deus estava querendo. E o homem lhe apareceu, né? A Bíblia diz um outro dia. E aí no versículo 11 diz assim: Manoá levantou-se e seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou: Foste tu que falaste com a minha mulher? Sim, disse ele. Quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: Como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer? O anjo do Senhor respondeu: Sua mulher terá que seguir tudo o que eu lhe ordenei. O anjo do Senhor, eles gostariam que o anjo ficasse com eles. Eles convidaram o anjo a ficar. Mas o anjo, ele tem sempre uma função de trazer boas novas, trazer um chamado de Deus. E a missão dele é voltar, né, para outras missões que o Senhor tem para ele. Nós vemos aqui que no versículo 24 diz: A mulher deu à luz a um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele, quando ele se achava em Maané. Nós vemos aqui uma história que ultrapassa, né, o nosso conhecimento, a nossa mente. Uma mulher estéril naquela época, onde não havia um tratamento, onde não havia uma cirurgia, onde não havia um medicamento. E do céu, quando Deus quer usar, né, aquela vida, aquele homem, Sansão, né, Deus envia o anjo e envia esta mensagem. Nós podemos aprender muito com a história de Sansão. Sansão tinha uma força extraordinária que vinha de Deus. Outro dia nós podemos ler, né, sobre a força que ele tinha. E o seu poder e a sua capacidade estavam diretamente ligados à obediência. Nós vemos que o cerne da Bíblia é a obediência. Sansão, para ser usado com força, com capacidade, ele precisava obedecer. Deus lhe havia dito para não cortar seu cabelo e prometeu que enquanto ele obedecesse, ele teria uma força especial e seria capaz de fazer coisas tremendas. Olha como Deus é lindo. O Senhor, ele não precisaria, né, que Sansão deixasse os cabelos crescer, mas ele queria que Sansão respondesse com obediência. E isso se cumpriu na vida de Sansão. Né, ele teve cabelos muito compridos, né, nunca cortou o cabelo, ele tinha 7 tranças de cabelo e ele tinha muita força e poder. Nós vemos que Satanás queria enfraquecer e destruir Sansão, por isso ele enviou, né, a tentação na forma de uma mulher chamada Dalila. Amanhã nós leremos essa história, né, de Dalila. Ele se apaixonou por essa mulher que não era israelita, que era uma mulher do povo filisteu. Dia após dia, ela o pressionava para que ele revelasse o seu segredo. Finalmente, a Bíblia nos diz que Sansão ficou a ponto de morrer. Sabe quando uma mulher começa a perguntar algo? Quando uma mulher começa a questionar algo? Quando uma mulher começa a falar a mesma coisa? Ele ficou a ponto de morrer, a Bíblia diz. Ela queria que ele contasse qual era o segredo da sua força. Aonde estava o segredo da sua força? Enquanto ele estava dormindo, um belo dia, ela cortou os seus cabelos e roubou dele a sua força. Quando Satanás nos tenta, ele é persistente. Ele insiste no seu ataque, esperando finalmente nos cansar. E foi exatamente o que aconteceu com Sansão. Ele tinha uma fraqueza por mulheres. E assim como Satanás conhecia a fraqueza dele, usou aquela mulher contra ele. E o que aconteceu? Ele caiu. E aquela mulher, um dia ele estava dormindo ali no seu colo, e aquela mulher cortou o seu cabelo. Nesta noite, eu queria encorajá-los a estar ciente das suas fraquezas e orar regularmente, todos os dias, para que Deus o conforte, o fortaleça nos seus pontos fracos. Por quê? Nós precisamos nos conhecer e aceitar
os nossos pecados e pedir a Deus que nos abençoe e nos ajude a nos fortalecer nos nossos pontos fracos. Você sabe que se o inimigo vier sobre a sua vida para tentar te derrubar, ele vai atacar o ponto fraco que você tem? Por exemplo, se uma pessoa que tem um apetite descontrolado, é uma fraqueza, né, para ela. Então, essa pessoa, ela deve, todas as vezes que sentar para comer, ela deve pedir para Deus ajudá-la a controlar, né, a sua ansiedade, o seu apetite. Você entendeu? Esse é o ponto fraco dela. E muitas vezes ela será derrotada por esse lado. E outras pessoas têm outros pontos fracos, né? Não espere até que tenha deixado uma enfermidade entrar, uma dificuldade na saúde, para depois você ir orar e buscar a Deus. Jesus disse a seus discípulos para que eles orassem, para que eles não caíssem em tentação. Não é isso a oração do Pai Nosso? Porque o Senhor explica que o espírito muitas vezes está pronto, mas a nossa carne é fraca. Esse texto está em Mateus 26, 41. Ele nunca disse para os discípulos que a tentação não viria. Jesus nunca disse. Ele disse que orasse, né, para que Deus os livrasse da tentação. Todos nós seremos atacados, seremos tentados, mas Deus nos dará a capacidade para resistir, se formos fiéis e orarmos e formos obedientes. Eu queria dizer para você nessa noite, verifique qual é o seu ponto fraco, se fortaleça nele através do Senhor Jesus. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E até amanhã, nesse mesmo horário.